Quando eu entro, ele entra pelo anfitrião, ele dá uma mensagenzinha. Bem, meus amigos, nesse horário, das 5h30, nós estudamos esse livro. Vocês estão conseguindo ver? Devassando o Invisível é uma obra da Ivone do Amaral Pereira. Deixa eu colocar aqui. Opa, a minha. Ah, desculpe, agora que está legal, porque eu estava com a minha câmera desligada, aí fica complicado, né? Então, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 30 de janeiro de 2023, e nós estudamos nessa hora esse livro aqui, ó. Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, tá? Essa obra maravilhosa de Ivone. Então, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, que o Pai continue a nos abençoar, que os Espíritos superiores continuem a nos inspirar. Hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo que tem por título Como se trajam os Espíritos. Esse capítulo é muito interessante, né? Então, como se trajam os espíritos? Ah, desculpe, é isso mesmo. Mas eu vou começar aqui, e nós iríamos começar no mesmo na página 42, mas eu quero voltar um pouquinho, nesse capítulo. Então, eu vou voltar um pouquinho lá no meu livro. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Eu vou voltar um pouquinho, vocês não precisam voltar, não. Só para poder a gente pegar. Poder lembrar melhor o que a gente estava estudando. Diz aqui, eu voltei um pouquinho, alguns parágrafos. A Ivone bota assim. No capítulo 8 da segunda parte do livro dos médiuns, que é o capítulo 8, que é o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico, ela está falando que o fluido cósmico é a matéria própria do invisível. Os espíritos, né? Nós já estudamos isso, né? Manipulam os fluidos, assim como nós manipulamos a matéria, né? Então, está lá. É a matéria própria do ou seja, do fluidos cósmicos, que enche os espaços sem fim. A este manejam de sorte a construírem o que bem desejarem com o poder que o pensamento e a vontade lhe concedem. Então, ela deixa isso bem claro para a gente. Só para a gente relembrar aquela famosa questão, né? Basta o espírito pensar e ele cria. É o que consta lá. Então, eu vou até ler aqui rapidinho, o livro Gênesis, capítulo 14, item 14. Olha o que está escrito aqui na Gênesis. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem, né? Então, ela deixa bem claro assim. E lá no segundo parágrafo, tem aquela frase que a gente já leu várias e várias vezes. No segundo parágrafo do item 14 do capítulo 14 da Gênesis. Algumas vezes essas transformações são resultado de uma intenção, mas, frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente, pois
o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, foi o que ela disse aqui. No capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, que é o fluido cósmico, que enche os espaços sem fim, enche o fluido cósmico, manejam de sorte a construírem o que bem desejarem, com o poder que o pensamento e a vontade conseguem. Agora, eu vou voltar ao parágrafo onde nós vamos começar essa aula. Eu só voltei para a gente relembrar um pouquinho isso. Bem, no parágrafo de hoje, quando iniciar a aula de hoje, a Ivone diz assim: e assim prossegue a lição, num encadeamento atraente que conviria o leitor apreciar. Aí cita a Gênese, ainda no volume A Gênese, também do capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, item 14, que era esse mesmo item que nós abrimos aqui, veremos o seguinte, né? Então, nós vamos ler o trecho da Gênese, não na Gênese, aqui mesmo no livro dela, que ela tira e coloca direitinho. Esse primeiro texto da Gênese que ela trouxe aqui está no segundo parágrafo. Quem quiser botar aí, segundo parágrafo. Ela diz assim, algumas vezes, até já li isso, essas transformações dos fluidos espirituais resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. E no terceiro parágrafo, ela diz, na Gênesis está assim: é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. Então, para que o espírito, né, para que alguém encarnado possa ver um espírito, ele precisa ter a vista psíquica, ele precisa ter essa mediunidade, porque senão não vai ver nada, né? É só a gente observar agora onde nós estamos. Em Disparo de Tasso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Mas a gente está vendo algum espírito aqui? Eu não estou vendo nenhum. Agora, se tiver um médium vidente aqui, com essa mediunidade, né? Com essa capacidade, ele pode estar vendo um monte de espíritos. Então, a gente não é qualquer um que pode ver, como está aqui na Gênesis. Depois ela diz aqui, é que possui a vista psíquica sobre as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu. Embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações, apresenta-se com o vestuário os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados que tinham então. Então, o espírito, ele quer se fazer visto por alguém. Aquela pessoa para quem ele vai aparecer, ela o conheceu de uma forma. Então, ele, né, vai se organizar, vai organizar o seu perispírito para que ele apareça da forma que aquela criatura conheceu. Mas, de outra forma, não vai adiantar nada. Por isso que está aqui, sobre as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo, quer dizer, o encarnado, conheceu. Mesmo que ele tenha tido já várias outras encarnações. Ele quer ser identificado. Ele vai aparecer com a forma que ele tinha. No livro, a gente vai usar, quem puder, pegar aí o livro dos Espíritos, que a gente vai usar depois, tá? Mas eu trouxe aqui, vocês não vão pegar, não, que é porque eu leio, mas o livro dos Espíritos, deixa aí. No livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, deixa eu abrir aqui rapidinho, nos Domínios da Mediunidade,
no capítulo 13, André Luiz, deixa eu aqui, vai dizer assim, capítulo 13 dos domínios da mediunidade. Ele vai dizer assim: pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado, ratificando o que está lá no livro A Gênese, né? Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Por isso que basta pensar e o espírito cria, como está lá na Gênese. E na Revista Espírita, de 1859, deixa eu abrir aqui, Revista Espírita de 1859, nós, no mês de agosto, nós vamos encontrar também um texto aqui. Esse texto tem o seguinte título: Mobiliário de Além-Túmulo. É o primeiro título do mês de agosto de 1859. Lá tem várias perguntas, né, que são feitas aos espíritos. E tem a pergunta número 5, que eu não vou, né, ler ela toda, mas eu vou tirar um pedacinho e os espíritos dizem assim: o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, na nossa atmosfera, um poder que estás longe de suspeitar. Pode ele, à vontade, quer dizer, de acordo com a sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente, adequada aos seus projetos. Depois ele vai dizer assim: resulta desta explicação que os espíritos fazem a matéria eterizada sofrer transformações à sua vontade. E que, assim, no caso da... Lembra da história da tabaqueira? O espírito não a encontrou perfeitamente acabada. Ele mesmo a fez no momento que dela necessitava e a desfez. O mesmo deve acontecer com todos os outros objetos, vestimentas, joias, etc. Tá? Na realidade, é Kardec que faz a afirmativa. O mesmo deve acontecer com todos os outros objetos, vestimentas, joias, etc. E eles respondem, mas é evidente. Então, isso aí está bem claro para a gente, né? Voltando aqui ao livro da Ivone Domara Pereira, ela vai dizer assim: obras de Leon Denis, que, como nós já vimos aqui, já até comentamos os dias, a Ivone Pereira, ela trabalha assim. Ela vai aqui, vai ali, vem aqui, vem ali, usa muitas bibliografias de espíritos realmente abalizados. Então, ela vai agora com o Leon Denis. Ela diz assim: nas obras de Leon Denis, vamos encontrar um precioso argumento a cada passo, confirmando tudo quanto os videntes têm revelado sobre o vestuário dos espíritos. No capítulo 20 do livro No Invisível, quem quiser anotar aí, ó, bota assim, ó, é o capítulo 20, ó, não já está anotada, né? Aparições e materializações de espírito é fato e encantador noticiário a respeito, desenvolvendo explicações sobre o modo por que operam as entidades desencarnadas, ao desejarem criar algo e dos elementos ou matérias sutis de que se servem para tanto. Citaremos pequenos trechos, convidando o leitor a uma consulta a todo o belo capítulo. Ela sugere que a gente estude todo o capítulo 20 do livro No Invisível. Aí ela vai trazer alguns trechinhos. O primeiro trecho que ela vai trazer é do 8º parágrafo. Quem quiser anotar aí, ó, o 8º parágrafo. No livro do Invisível, no capítulo 20, no 8º parágrafo, Leon Denis diz assim: as próprias nebulosidades, agregados de matéria cósmica condensada, vermes de mundo, e que na profundeza dos espaços nos mostram os telescópios,
vão reaparecer na primeira fase das materializações de espíritos. Aí, no novo parágrafo, é assim que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências. A ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do cosmos. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, olha só, a ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do cosmos. Mas quem são esses espíritos que estão aqui elaborando os astros, né, e consumando a obra gigantesca do espaço? Do cosmos? São os engenheiros siderais, né? Os grandes devas. E aí ela diz assim, mais adiante destacaremos, no 37º parágrafo do capítulo 20, do livro do Invisível, Leon Denis continua falando. Numa sessão, o espírito Leila forma com sopro aos olhos dos assistentes um tecido leve, de gaze, branca, que se estende pouco a pouco e termina por cobrir todas as pessoas presentes. É um exemplo de criação pela vontade e vem confirmar o que dizíamos no começo deste capítulo. E mais além ainda, agora no parágrafo 106, não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos. Pode ainda produzir pela ação da vontade as formas que revestiu e os trajes que usou na terra, e que lhe permitem fazer-se conhecer, tudo pela ação da própria vontade. Esse é, como efeito, o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas e acessórios com que se apresentam as aparições. E ainda no parágrafo 110, Leon Denis afirma, recordemos também o caso de Emma Erdinger, assinalado pelo senhor Colville. Apareceu ela com o vestido de rainha das fadas e trouxera muito tempo antes em sua mocidade. Nesse caso, como em alguns outros, a aparição parece não ser mais que uma simples imagem mental exteriorizada pelo espírito e que adquire bastante consistência material para ser percebida pelos sentidos. Aí diz Ivone, na excelente obra O Problema do Ser e do Destino da Dor, é muito interessante que quando ela pega uma obra assim, que é muito boa, ela sempre coloca uma palavra para qualificar a obra. Então ela diz aqui, ó, na excelente obra O Problema do Ser e do Destino da Dor, que nós sabemos, né, que o nome correto é O Problema do Ser e do Destino, mas o texto é o mesmo. Terceira parte, capítulo 20, que tem por título A Vontade, também de Leon Denis, encontraremos este pequeno trecho, além de outros favoráveis à nossa tese, que seria fastidioso citar. Esse está no parágrafo 23. Aí diz assim Leon Denis, em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria. A vontade impressiona o fluido e pode submetê-la a seus desígnios. Então, a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Esta lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. Então, na espiritualidade, essa lei é mais intensa. E em virtude das mesmas regras,
E os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Ora, assim sendo, sentindo-nos à vontade sobre tão sólidas bases para descrever o que desejamos, não recorreremos aqui a Ernesto Bozano, nem a William Crookes ou a Kizakov, porque esses autores também tratam desse assunto. Mas ela diz aqui, eu não vou trazer nenhum texto desses autores, tá? Embora certos de que também em suas obras encontraríamos elementos que confirmariam o que conosco se tem passado no decurso de nossas atividades mediúnicas. A gente percebe que o cabedal de conhecimento de Dona Ivone é extraordinário. Quando ela fala aqui de Ernesto Bozano, William Crookes, Kizakov, eram autores que ela estudava. Por isso ela os cita. Apesar de dizer que ela não vai citá-los, senão ficaria uma coisa muito comprida, mas ela mostra aqui o conhecimento que ela tem. Continua aqui. Durante as numerosas ocasiões em que, como vidente, ela está falando agora dela, temos observado entidades desencarnadas, quer em nosso estado normal, quer quando nos ha sido possível penetrar o mundo invisível, levado em corpo espiritual, quer dizer, o perispírito, pelos guias instrutores que nos deferem essa honra, grande número de espíritos temos visto, e até com eles convivido, se deste modo nos podemos expressar, de variada gradação moral e intelectual. E apenas uma vez nos recordamos de ter percebido inteiramente desnudo. Ela disse que ela já viu muitos espíritos, mas só teve uma vez que ela viu um espírito nu, completamente nu. Contrariamente, o que temos presenciado nos confere o direito de categoricamente afirmar que, sim, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes e usam conforme lhes apraz. Isso, gente, eu confio inteiramente no Dona Ivone Pereira, mas tem pessoas que negam isso totalmente. Negam porque não estudam a Gênese. E como nós já estudamos aqui, livro A Gênese, capítulo 14, dos fluidos, item 14, segundo parágrafo, está escrito o quê? Basta o espírito pensar e ele cria. Tá? Então, ela confirma isso. Que eles se trajam e modificam o modelito, né, da roupa que usam conforme lhes apraz. E ela diz assim, mas tem uma coisa, exclusão feita, quer dizer, exceção feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida. Então, ela está dizendo o seguinte, como nós falamos antes, consultando o livro dos Espíritos, os Espíritos vivem em dimensões espirituais, né? E essas dimensões espirituais, eles se encontram nessas dimensões espirituais de acordo com o seu grau evolutivo. Tá? De acordo com o seu grau evolutivo, eles ocupam essas dimensões espirituais. E também estudamos o quê? Que os espíritos das mais altas dimensões espirituais podem visitar as outras abaixo quando eles quiserem. O soerguimento daquelas almas em sofrimento. São os espíritos que se encontram nas dimensões espirituais mais inferiores não podem visitar as dimensões espirituais superiores, porque devido ao seu grau evolutivo. Mas aí ela fala aqui que alguns espíritos, aqueles espíritos
e se encontram, que ela chama de obsessores da mais íntima espécie, com que vivem em dimensões espirituais muito inferiores. A mente não possui vibrações à altura de efetuar admirável operação plástica, quer dizer, de mudar o modelo da sua veste. Tá? Por quê? Por causa da sua inferioridade. Então, eles não possuem, esses espíritos, a mente desses espíritos, que a mente está na base de tudo, já estudamos isso. A mente desses espíritos não possui vibrações à altura de efetuar essa transformação, essa modificação da aparência das vestes, tá? Por isso, ela continua aqui. Mesmo a aparência desses últimos, desses espíritos obsessores, costuma ser chocante para o vidente. Pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama ou embuçados em longos sudários negros. Vocês estão lembrados de um livro, eu não estou me lembrando bem qual foi o livro, mas é uma obra de André Luiz. Quando André Luiz sai em caravana com o orientador espiritual e outros companheiros para visitar algumas cavernas, chegando a uma certa região, lá onde tem uma caverna, o orientador espiritual disse assim para o André Luiz: você vai ficar aqui na porta, você não vai entrar, porque a região lá é uma região muito complicada e você ainda não está preparado para adentrar nessa região. Ele ficou na porta. E, de repente, quem ele vê, passado alguns momentos, o avô dele vem correndo, né? E junto com outros espíritos. E ele percebe que o avô, ele conheceu o avô quando o avô ele ainda estava encarnado, né? Ele reconhece o vovô e ele percebe que o avô dele estava numa situação lastimável, todo em andrade, todo sujo de lama, e carregando nas mãos, assim, um monte de lama podre. E ele olha aquilo e fica chocado. E o avô diz assim: me ajude, meu neto. Ele disse: vovô, o que você está fazendo? Por isso que eu estou fazendo. Estão querendo roubar o meu ouro. O avô dele tinha sido um homem muito rico e muito avaro. Muito, 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 muito. Além de ter outros problemas morais. O avô ainda acreditava ser possuidor de uma fortuna em ouro. Então, mas ele carregava na mão, era muita lama, aquela lama podre que pingava. O André Luiz viu a lama, mas o avô acreditava ainda ser moedas de ouro. Então, olha o nível desse espírito, né? Então, ela diz aqui, eles se apresentam ainda pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou capas que lhe envolvem os ombros e a cabeça. E não raro mascarados por um saco negro enfiado na cabeça, com duas aberturas à altura dos olhos, tais dos antigos verdugos da Inquisição, uniformizados para operações nas salas de suplícios. Nós estudamos aqui sobre a Inquisição naquele livro Emmanuel, quarta-feira, né? No estudo das obras de Emmanuel. E vimos até que aconteceu aqui no Brasil também a Inquisição, lá pelo meado do século XVIII. Falamos sobre isso, sobre a Inquisição, mais de 500 brasileiros morreram na Inquisição aqui, quando as suas aldeias recebiam a visitação, né? Lembra? A visitação do Santo Ofício. Então, muitos morreram aqui também, Inquisição do Brasil. Então, esses torturadores, né, eram terríveis, terríveis. Imagina a dificuldade que esse espírito vai ter que enfrentar depois que se retorna ao plano espiritual, né? Aí ele diz aqui, nas salas de suplícios,
de que nos dão conhecimento as gravuras antigas. Longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de cano alto, conquanto muito difícil seja ao médio distinguir-lhes os pés. Ela está narrando aqui visões que ela teve, tá? Quando ela penetrou o mundo invisível. Os espíritos procuram frequentemente esconder o rosto e insultam rudemente o médium, se este os surpreende com a visão. Certamente que o instrumento mediúnico, que é o médium, né? Diante de uma aparição dessa categoria, precisará estar de posse de toda a tranquilidade fornecida pela fé e pela confiança adquiridas por meio de exercícios mediúnicos, a fim de se não deixar envolver pelas faixas daninhas, pelas energias daninhas expelidas pela entidade, cuja presença, se tornar constante, se aquele espírito visitar aquele médium repetidas vezes, tá? Poderá produzir a um médium pouco experimentado desequilíbrios graves e até mesmo a obsessão. Então, daí a importância do médium estudar, não é? Não é só estudar mediunidade, não. É estudar muito o evangelho. Porque quando, como nós vimos numa aula anterior aí, o evangelho de Jesus, o evangelho segundo o Espiritismo também, se você estudar o evangelho segundo o Espiritismo sequencialmente, você vai encontrar muitos itens que falam sobre mediunidade. E no Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, como também do Antigo, você vai encontrar muitas referências a esse tipo de coisa. Entendeu? Então, é preciso que o médium conheça as obras básicas, conheça também as obras subsidiárias, e aqui eu quero fazer uma observação. Às vezes a gente diz assim, eu vou estudar, fazendo um parênteses, né? As obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Joana de Anjos, que são obras complementares. A gente tem que tomar um cuidadinho aqui. Por quê? Porque se você disser que é uma obra complementar, você está dizendo que essas obras estão complementando os ensinos que Kardec trouxe. Que são os são os ensinos dos espíritos. É um probleminha aí. Então, o termo correto é nós falarmos obras subsidiárias, que são obras auxiliares. São obras que vão nos auxiliar, muitas vezes, na compreensão das obras do Pentateuco kardeciano. Entendeu? Então, o termo melhor a ser utilizado são obras subsidiárias, obras auxiliares, e não obras complementares, né? Para que a gente possa tomar um certo cuidadinho com isso. Então, vamos lá, vamos continuando aqui, no que a gente estava lendo, né? O que a Dona Ivone traz para a gente. Aí ela diz aqui, a prece será sempre a melhor defesa contra essa espécie de habitantes do mundo invisível. Se a prece for feita com a necessária confiança, levando o médium a se harmonizar com as vibrações superiores do além, geralmente tais entidades se afastam com rapidez, apavoradas e contrafeitas.
Olha a questão da fé. Lembra quando nós estudamos no livro dos Médiuns, que fala que a elevação moral é a única coisa que os espíritos respeitam? Lembra disso? Né? Que às vezes o doutrinador, o que é que eles respeitam em relação ao doutrinador? A sua elevação moral. Né? Então, ela diz aqui que o médium, né? Vamos voltar aqui, ela diz que o médium, se ele for um médium ainda pouco experimentado, e se ele tiver uma constante visitação desses espíritos, né, com essas faixas de energias deletérias, nessa visitação constante, ele pode ter algum desequilíbrio grave, até mesmo obsessão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para que alguém vá trabalhar lá numa mesa mediúnica, é necessário que esse espírito, esse médium, esteja bem preparado. Porque senão ele pode ter alguns probleminhas, né? E aí ela fala também sobre a necessidade de usar o recurso da prece, além, é claro, do estudo das obras básicas, do Evangelho, das obras subsidiárias, tá? Contra essa espécie de habitantes do mundo invisível. Então, e se a prece for feita com a necessária confiança, levando o médium a se harmonizar com as vibrações superiores do além, geralmente tais espíritos se afastam com rapidez, né? Apavoradas e contrafeitas, contrariadas. E aí vamos ler mais um pedacinho aqui, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Próxima segunda-feira, dia 6, né? Isso mesmo. Ela diz assim, a dona Ivone, as aparições, no entanto, não são frequentes, parecendo-nos mesmo que as temos surpreendido somente, que as que temos surpreendido somente, nos foram permitidas sobre a direção dos nossos instrutores espirituais. Ela diz que esses espíritos, assim, numa situação muito, muito infeliz, não são para ela aparições frequentes, né? E que muitas vezes, e que nas vezes que eles apareceram pela permissão dos instrutores espirituais, para a necessária observação e estudo. Então, permitiram que eles aparecessem para ela, para que ela observasse bem e estudasse aqueles casos. Raramente, olha só, ela está falando sobre esses espíritos, raramente aceitam elas uma conversação doutrinária. Então, essas aparições, esses seres, raramente aceitam uma conversação voltada para a edificação, o erguimento, né? Raramente eles aceitam isso. Cremos que somente a reencarnação, num trabalho de educação pela dor, dos aprendizados pungentes, terá eficiência no seu soerguimento moral. Então, somente, não com uma, com duas, mas com várias reencarnações, sabe? Sempre baseada no trabalho de educação, pela dor, por muito sofrimento, é que esses espíritos alcançarão o soerguimento moral. E aí, para encerrar, a gente volta à questão 280, que encerramos o estudo do Livro dos Espíritos. Quando Kardec, no segundo livro 2, capítulo 4, Vida Espiritual, capítulo 6, desculpe, na parte segunda do capítulo 6 da Vida Espiritual, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Ele quer saber qual a missão dos bons espíritos, né? E os espíritos respondem: os bons se empenham
em combater as más inclinações dos outros, quer dizer, dos espíritos menos felizes, a fim de ajudá-los a subir. Essa é a missão deles. Então, é uma missão de soerguimento do irmão sobre o predor, mas sempre respeitando o livre-arbítrio da criatura, nunca invadindo. Eles estão para nos auxiliar, mas respeitando o nosso não. Eu não quero. Entendeu? Por isso, isso aqui. Somente uma reencarnação no trabalho de educação pela dor dos aprendizados pungentes terá eficiência no seu coercimento moral. Porque, como disse Dona Ivone, a maioria deles não aceita uma conversação doutrinária e é respeitado o livre-arbítrio deles. E quando nós não vamos pelo amor, todo mundo já sabe como é que nós caminhamos, né? Então, meus irmãos, assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Semana que vem nós continuamos nesse parágrafo. Ainda que tal revelação é o parágrafo do dia 6, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o estudo que nós fizemos hoje? Sobre esse estudo da dona Ivone Pereira, do livro Devassando o Invisível? Estamos aqui, abertos para qualquer comentário e observação. Não, ninguém quer comentar nada? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde, noite de hoje, né? Já está chegando aí a noite. E hoje teremos a nossa palestra pública com o nosso irmão Paulo Brandão, que já está na casa. Ele vai conversar conosco sobre sofrimento e eutanásia, tema do livro Religião dos Espíritos. Então, nós vamos dar uma paradinha agora, tá? Denise, você está me ouvindo? Vou passar para você, tá? Para gente, para eu poder salvar aqui. Daqui a pouco, quando for 18h40, nós nos reunimos aqui novamente para o início da nossa palestra pública, que vai até às 19h30. Bom? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Sou eu, do Pode Cidade. falar, Cineia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava pensando aqui, você falou em mediunidade, aparições, não sei. Aí, pensei aqui numa situação que eu passei, que eu tenho uma mediunidade assim mais. Isso aí eu tenho certeza. Mas eu não tenho. Fiquei o tempo todo pensando numa coisa que me aconteceu e até hoje eu não obtive resposta. Se eu puder te ajudar, Pois é, eu gostaria de um parecer, né? Porque eu não tenho resposta para isso. Mas eu passei um período da minha vida de muito problema, muita fome, uma pessoa sabe, aquela pessoa de só ter água mesmo dentro de casa. Eu passei por esse problema, essa dificuldade, e eu chorei muito. Eu estava grávida do meu primeiro filho, passei uma noite inteira chorando muito, e de repente eu adormeci e acordei falando assim: benção, avó, benção, avó. E eu lembro que era uma pessoa, da pessoa que apareceu para mim, porque eu tenho certeza que eu não estava dormindo nessa hora, tenho certeza, e que a pessoa tinha aparecido para mim e falado isso para mim: filha, não chora, porque nunca mais você vai passar por isso. Não chora. Então, como se eu tivesse assim, eu falo que eu despertei porque naquele dia eu estava assim, de uma maneira assim tremenda, entendeu? Que eu não sabia nem aonde eu estava naquela hora. Na realidade, era isso, sabe? Que o problema estava tão grave, que nessa hora. E até hoje eu não consigo entender
É porque, ô, Jucinéia, você vem de outra orientação religiosa, né? Eu sei. Não, mas agora, na época, não. Sim. Na E época eu não entendia de nada. nós somos espíritos imortais. Nós, quando entramos no sono físico, o espírito ele tem a capacidade de sair do corpo. A gente chama desdobrar-se. Sair Sim, do corpo. E quando saímos do corpo, o corpinho fica lá na cama, bonitinho, dormindo. E o espírito, ele se liberta dessa matéria física. sim, E ele tem a capacidade, de encontrar com outros espíritos desencarnados já. E muitas vezes são parentes nossos, amigos nossos, alguém que nós amamos, que nos amam. E esses espíritos vêm nos consolar, nos amparar, nos fortalecer, entendeu? Então, isso sim. acontece Mas com aí é que tá, eu não reconheci a pessoa, mas eu chamei de avó. você não reconheceu porque ela deve ter sido uma avó sua numa reencarnação passada, e não nessa reencarnação. Porque Sim, isso, a sua avó viveu bastante tempo, né? é. Então, quando isso aconteceu, a sua avó não estava encarnada ainda, não estava viva? Uhum. Então, Tava. de outra vida passada. Porque nós somos reencarnacionistas. Nós já tivemos Sim, várias vidas, já tivemos várias mães, vários pais, vários irmãos, vários maridos, já tivemos várias famílias. Então, esse espírito que veio em seu socorro, de dar um consolo, um amparo, né? Foi alguém que te amou e que você amou em outra encarnação, mas que você não lembrava, não uhum. reconhecia, entendeu? Então, pode ter sido uma avó, um parente, um ente querido, encarnação passada de outra, muito antiga. Mas o certo é o seguinte, que foi alguém que gostava muito de você, que estava preocupada com você e deu a você aquele consolo, aquela orientação que você precisava receber. Não importa quem tenha sido, Uhum. antes foi um espírito amigo, Sim, e esse espírito amigo trouxe para você uma sustentação. Lembra que Jesus falou, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei? sim. E estava fazendo isso, levando a você um lenitivo, entendeu? Entendi, entendi. Para que você não desistisse, para que você se mantesse, tivesse com fé e esperança na sua caminhada. E tudo passa. É, entendi. Isso É também verdade. vai passar. Isso também Agora, vai deixa eu atender aqui que estão me chamando aqui fora. passar. Vai sim. Obrigada. Paradinha aqui, tá, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido e que possamos continuar na nossa caminhada. Agradecer também a espiritualidade amiga, Francisco de Assis, que tanto tem nos auxiliado. Então, eu vou encerrar aqui, tá, Denise? Depois eu passo para vocês. 18h40 a gente retorna. Deixa eu tirar aqui a gravação.